O dia amanheceu pesado, envolto por uma tristeza que parecia impregnar até o vento. A notícia havia se espalhado rápido. O irmão Joaquim, ancião da congregação cristã, há mais de 30 anos, havia partido durante a madrugada. O homem que tantas vezes havia imposto as mãos sobre enfermos, que aconselhara casais em crise e que chorara junto com famílias aflitas, agora jazia imóvel em um caixão de madeira clara, com um semblante sereno, como quem apenas dorme. O salão onde aconteceria o velório foi aberto ainda cedo. Irmãos e irmãs de toda a região começaram a chegar, uns de carro, outros a pé, outros ainda vindos de longe, trazendo flores e lágrimas. A atmosfera era de profundo respeito. O tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio de memória, de reverência e saudade. Sobre a mesa, ao lado do corpo, repousava uma Bíblia antiga, aberta em 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ninguém sabia quem havia deixado aquele versículo ali, mas todos sentiram um arrepio ao lê-lo. As lágrimas de uma vida inteira. Dona Esther, a esposa do ancião, estava sentada ao lado do caixão, com o véu branco preso por um alfinete, as mãos entrelaçadas e os olhos inchados de tanto chorar. Às vezes, ela olhava para o rosto do marido e murmurava: cumpriu a carreira, guardou a fé, agora descansou. Mas nem ela imaginava que o descanso de Joaquim seria interrompido de forma tão sobrenatural. Os irmãos começaram a cantar hinos. O som do órgão ecoava suave e as vozes se misturavam em uníssono. Era como se o céu e a terra estivessem ligados naquele momento. O cooperador local, irmão Adilson, foi o primeiro a se levantar e agradecer a Deus pela vida daquele servo fiel. Ele falou com emoção. O irmão Joaquim foi exemplo para muitos. Homem reto, temente e usado por Deus em dons espirituais. Hoje ele dorme no Senhor, mas cremos na promessa da ressurreição. Ninguém imaginava o quanto aquelas palavras seriam literais. O relógio marcava o impossível por volta das 11 horas da manhã. O sol já batia forte sobre o pequeno templo. O ar estava quente, e o velório havia se tornado um verdadeiro culto de despedida. Crianças sentadas no colo das mães, jovens em silêncio, e anciãos de outras cidades que haviam vindo prestar homenagem. O caixão estava parcialmente aberto, permitindo que todos vissem o rosto sereno do ancião. De repente, algo mudou no ar. Alguns irmãos disseram depois que sentiram um frio repentino. Outros afirmaram que um vento suave entrou pela janela. Embora não houvesse brisa naquele dia, um coro infantil acabava de terminar o hino 225. Mais perto quero estar. Quando o cooperador anunciou que fariam uma oração final, antes de levarem o corpo ao cemitério. Foi então que aconteceu. O movimento que parou o tempo. Leve som veio do caixão. No início, todos acharam que era imaginação. Um estalo, talvez o rangido da madeira, mas o som se repetiu. A esposa, que estava de olhos fechados, abriu lentamente as pálpebras e olhou para o corpo. O que viu fez o coração quase parar. O peito do ancião se movia. Primeiro um leve tremor, depois uma respiração visível, fraca, mas real. Ele respirou! Gritou uma irmã, levantando-se num salto. O cooperador parou no meio da oração. As pessoas começaram a murmurar. Algumas recuaram, outras choraram. O corpo que todos acreditavam sem vida agora se movia lentamente. As pálpebras do ancião tremeram e, diante de dezenas de testemunhas, ele abriu os olhos. Por um momento, o templo inteiro ficou em silêncio absoluto.
Era como se o mundo tivesse parado de girar. O despertar do impossível. Dona Esther se levantou, cambaleando, e segurou a mão fria do marido. Joaquim, é você? Murmurou ela, com a voz embargada. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Apenas os lábios se moveram, pronunciando palavras inaudíveis. O cooperador se aproximou e inclinou-se. Joaquim repetiu com esforço. O senhor não me deixou ficar. Ainda há algo para fazer. O pranto se tornou geral. Homens que raramente choravam estavam de joelhos. Mulheres glorificavam. E o som de Aleluia enchia o salão como um trovão santo. Era um milagre vivo diante de todos. O testemunho que ecoou na cidade. A notícia se espalhou em minutos. Celulares começaram a tocar. E em pouco tempo, a pequena cidade parecia parada. Jornalistas, curiosos e até médicos vieram confirmar o que havia acontecido. O hospital local confirmou. O atestado de óbito havia sido emitido corretamente após 3 verificações médicas. Não havia erro humano. O que havia acontecido era simplesmente inexplicável. O ancião, ainda fraco, pediu para ser levado ao púlpito. Sentou-se em uma cadeira e, com voz trêmula, disse apenas: O Senhor me mostrou o vale, mas me mandou voltar. Há almas que ainda precisam ouvir sua voz. Ninguém mais conseguia conter as lágrimas. O significado do milagre nos dias seguintes. O testemunho do ancião que voltou à vida. Correu o país. Pastores de outras denominações vieram visitá-lo, curiosos. Médicos tentaram explicar. E muitos irmãos reconheceram que presenciaram algo que ultrapassa qualquer raciocínio humano. Mas para aqueles que estiveram ali, não era mistério. Era cumprimento da promessa. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E naquele dia, naquele pequeno templo, o céu desceu à terra. E um servo voltou da eternidade, com uma mensagem que ainda seria revelada nos capítulos seguintes. Por alguns minutos, ninguém conseguia compreender direito o que estava acontecendo. O caixão ainda estava aberto. A multidão permanecia em choque. E o corpo do irmão Joaquim, que há poucas horas estava frio e imóvel, agora se movia com respiração ofegante. Alguns irmãos diziam que nunca tinham sentido tamanha presença de Deus. Outros mal conseguiam ficar de pé. O som dos choros se misturava com o eco dos Glória a Deus e Aleluia, que rasgavam o salão como trovões santos. O cooperador Adilson, ainda trêmulo, aproximou-se do ancião e tentou ampará-lo, ajudando-o a se sentar. Os olhos de Joaquim estavam abertos, mas o olhar parecia distante, como se ele tivesse acabado de voltar de um lugar que nenhum ser humano pode descrever com palavras humanas. Devagar, irmão, devagar, murmurou Adilson, segurando o ombro dele. O ancião respirou fundo, como quem enche o peito pela primeira vez. A respiração era irregular, e o suor escorria por sua testa pálida. Então, com uma voz rouca, ele disse baixinho: O Senhor me mandou voltar. Essas palavras caíram como uma bomba espiritual no salão. Houve um silêncio absoluto. O tipo de silêncio que não é ausência de som, mas presença de algo muito maior. Todos entenderam. Aquilo não era apenas um acontecimento médico. Era um recado do céu. A primeira coisa que ele fez. Dona Esther chorava ao lado, com as mãos trêmulas segurando as dele. Joaquim virou lentamente o rosto e olhou para ela. Seus olhos marejados brilharam com ternura, e ele sussurrou: O Senhor me mostrou você, chorando. Eu vi o teu pranto diante do trono, mulher de fé. Ele ouviu a tua oração. A sala se encheu de lágrimas. Aquela irmã havia passado a madrugada inteira ajoelhada ao lado do corpo do marido.
pedindo apenas uma coisa: Senhor, se for da tua vontade, dá-me um sinal. Agora o sinal estava vivo, respirando e falando diante dela. O ancião, então, fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse tentando organizar na mente o que havia visto. E quando voltou a falar, suas palavras vieram com calma, mas com uma força que parecia atravessar a alma. Eu vi o Vale da Sombra. Eu vi o Vale da Sombra da Morte. Começou ele, com a voz baixa, pausada. Não era como eu imaginava. Não havia escuridão, mas um silêncio tão profundo que parecia me envolver por dentro. Eu sabia que o corpo tinha parado, mas o espírito ainda estava desperto. Eu não sentia medo, apenas uma paz que não se explica. Ele parou por um momento, respirou e continuou. Fui levado por uma luz. Não era uma luz que ofusca, mas uma que revela. E lá vi rostos que reconheci, irmãos que partiram há muitos anos. Eles me olhavam e sorriam. Um deles me disse: Ainda não é sua hora, Joaquim. O Senhor tem um recado para te entregar. Eu quis ficar, mas uma voz mais forte, como o som de muitas águas, me disse: Volta e avisa ao meu povo que eu ainda falo, que eu ainda visito, que eu ainda ressuscito sonhos e ministérios esquecidos. Ao ouvir isso, a igreja inteira explodiu em pranto e glória. Era como se cada palavra que saía dos lábios daquele homem tivesse o peso da eternidade. A multidão em reverência. As pessoas começaram a se ajoelhar, uma a uma. Não havia mais um velório. Havia um culto de avivamento, um mover celestial. Alguns irmãos diziam que sentiam o corpo arrepiar por inteiro. Outros afirmavam ter ouvido sons de trombetas ao longe, como se anjos estivessem presentes naquele lugar. O cooperador Adilson, chorando, perguntou: Irmão Joaquim, o que o Senhor quer de nós agora? O ancião olhou em volta, com olhos marejados, e respondeu: Que o povo volte a orar, como orava antes, que os joelhos se dobrem, que as famílias se reúnam nos lares, que o culto doméstico volte a arder. O Senhor me mostrou igrejas bonitas, mas corações frios. E ele disse: Estou voltando para buscar os fiéis. E muitos não estão prontos. Aquelas palavras ecoaram com peso espiritual. Era um chamado, um alerta, uma convocação divina. O Senhor me mostrou o altar. O ancião continuou, mais firme agora. Eu vi o altar e vi lágrimas que caíam sobre ele. Lágrimas que o povo achava que ninguém via. Mas Deus me mostrou que nenhuma lágrima cai no chão em vão. Cada oração feita em segredo, cada clamor silencioso, está sendo guardado diante do trono. Ele então ergueu a mão direita e, com um gesto lento, apontou para os jovens, sentados nos bancos da frente. O Senhor me mandou dizer aos jovens: Não vendam o dom que receberam. Há talentos escondidos, vozes caladas, ministérios adormecidos. O inimigo tentou apagar o brilho da santidade, mas Deus vai reacender a chama. As palavras saíam como fogo, e os jovens começaram a chorar. Uma moça, que até então estava distante, se levantou e disse em voz alta: Eu quero voltar para o caminho. A igreja glorificou. O ancião, mesmo fraco, sorriu. Um recado aos cooperadores. Depois, ele olhou para os demais anciãos e cooperadores presentes. O semblante ficou sério, e a voz ganhou autoridade. O Senhor me mandou dizer: Cuidem do rebanho, e não da cadeira. Não disputem a obra, porque a obra é dele. Muitos estão cansados, mas não é o peso do trabalho, é o peso da vaidade. O Senhor vai visitar as igrejas e levantar quem tem coração puro, não quem tem nome grande. Essas palavras fizeram muitos abaixarem a cabeça. Era como se Deus estivesse ajustando a casa, revelando o que precisava ser restaurado. O arrependimento no meio do milagre, enquanto o ancião falava. Algo ainda mais impactante aconteceu.
um homem que estava no fundo do salão, de joelhos, começou a gritar entre soluços: Eu pequei! Eu pequei! Eu traí a confiança da igreja. Era um irmão que havia se afastado da comunhão meses antes, envolvido em negócios errados. Ninguém esperava aquela confissão pública. Mas ali, diante da presença viva de Deus e do ancião que voltara da morte, ele se quebrantou. O ancião olhou para ele com ternura e respondeu apenas: O Senhor te perdoou antes mesmo de você confessar, porque ele te viu chorando ontem à noite. E foi por tua causa também que ele me mandou voltar. O templo inteiro se encheu de glória. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse restaurando vidas ali, uma a uma. A pausa e a promessa. Depois de quase 40 minutos falando, o ancião começou a se cansar. O cooperador pediu que ele descansasse, mas ele insistiu em dizer mais uma coisa. Há um último recado, murmurou ele, com dificuldade. O Senhor me mostrou algo terrível e algo glorioso. Vi tempos de tribulação se aproximando, mas também vi uma colheita de almas como nunca antes. Ele disse: Diz à minha igreja, o que eu comecei, eu completarei. E com isso, ele fechou os olhos por alguns segundos. Parecia dormir, mas o semblante estava iluminado. Uma paz profunda o envolvia. Dona Esther enxugou as lágrimas e sussurrou: Seja feita a vontade de Deus. O dia que mudou a cidade, do lado de fora, dezenas de pessoas esperavam notícias. Quando souberam que o ancião estava vivo e pregando, começaram a se aglomerar nas portas e janelas do templo. A rua ficou tomada de gente. Motoristas paravam o carro. Curiosos filmavam. E até um repórter local registrava tudo, dizendo: Isso é inacreditável! O homem voltou à vida e está falando como se tivesse sido enviado com uma missão. Mas quem esteve lá sabe. Não foi apenas um milagre físico. Foi um sinal espiritual, um aviso do alto de que o céu ainda se move entre os fiéis. E naquele dia, a cidade pequena se tornou o cenário de um dos testemunhos mais marcantes que já se ouviu. O dia em que um servo de Deus atravessou a morte e voltou com um recado para os vivos. O sol já começava a se despedir quando o cooperador Adilson anunciou que fariam a última oração antes de levar o corpo ao cemitério. O templo estava cheio e o silêncio era tão profundo que dava para ouvir o som distante das cigarras no fim da tarde. O corpo do irmão Joaquim jazia imóvel, vestido com o terno escuro que ele mesmo costumava usar nos cultos de batismo, o rosto sereno, a Bíblia sobre o peito e uma expressão que parecia dizer: Combati o bom combate, mas o que ninguém sabia é que aquele combate ainda não havia terminado. O hino que mudou o ambiente, uma irmã idosa, de nome Eunice, pediu licença para cantar um último hino. Era o número 400 do hinário, aquele que fala sobre o encontro com o Senhor nas nuvens do céu. Sua voz trêmula começou suave, mas a letra parecia ganhar vida dentro do salão. A melodia ecoava como uma oração, e muitos choravam em silêncio. De repente, algo começou a mudar no ar. Uma sensação indescritível tomou conta do ambiente. Alguns sentiram arrepios subindo pelas costas. Outros disseram depois que ouviram um som diferente, como o de vento atravessando o telhado. Mas não havia vento. Era o espírito se movendo. No meio do hino, o cooperador Adilson baixou a cabeça e começou a orar baixinho. Ele sentia algo forte, um peso glorioso descendo sobre o lugar. O mesmo peso que antecede milagres. O mesmo peso que o irmão Joaquim tantas vezes mencionara, quando dizia: Quando o céu quer falar, até o silêncio treme. O estalo da madeira. Enquanto a oração se alongava, um ruído leve quebrou o silêncio.
Toque, um som seco, vindo do caixão. A princípio, ninguém percebeu. Depois, o som se repetiu. Toc, toc. Alguns olhares se cruzaram confusos. Uma senhora se levantou assustada. O cooperador parou de orar e olhou para o caixão. O coração dele disparou. E então, veio o terceiro som. Mais forte, mais nítido, como se algo lá dentro tivesse se movido. O pânico tomou conta por um segundo. Jesus tem misericórdia! Gritou uma irmã. Outros recuaram instintivamente. Mas Dona Esther, a esposa, não se moveu. Em vez disso, ela deu um passo à frente, chorando, e encostou a mão sobre a tampa. Joaquim, sussurrou ela. Se é o Senhor que está fazendo, confirma. E foi aí que o impossível aconteceu. O sopro da vida ao corpo se moveu. Primeiro, o peito se elevou levemente. Depois a cabeça virou de lado. Como quem busca ar, um murmúrio correu entre os presentes. Ele respirou. Alguém gritou, e todos se aproximaram. O cooperador Adilson correu até o caixão e viu claramente o peito do ancião subir e descer. O rosto dele, antes pálido, começava a ganhar cor. Os lábios tremiam. As pálpebras piscavam. Dona Esther caiu de joelhos, chorando. Ele tá vivo! Soluçava ela. O Senhor devolveu meu marido. O salão inteiro entrou em um estado de comoção. Uns choravam, outros oravam, outros apenas tremiam, sem conseguir dizer uma palavra. O Espírito de Deus encheu o ambiente de um modo que ninguém jamais esqueceu. O primeiro olhar lentamente, o ancião abriu os olhos. Olhou em volta, confuso. A visão estava turva, mas ele reconheceu rostos familiares. Tentou falar, mas a voz não saía. Calma, irmão, dizia Adilson. O Senhor te trouxe de volta. Respira devagar. Ele moveu os lábios, e a esposa se aproximou para ouvir. Eu vi o Senhor, murmurou ele. Ele me mandou voltar. Essas palavras ecoaram como trovão dentro do salão. As pessoas começaram a glorificar, a chorar e a cantar espontaneamente. Um grupo de jovens iniciou o hino 225. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. A melodia se misturava com os soluços e os gritos de Aleluia, que ecoavam pelas paredes. O medo e a fé, lado a lado lá fora. Os curiosos começaram a se aglomerar nas janelas. Alguns achavam que era histeria coletiva. Outros acreditavam estar diante de um milagre verdadeiro. Um enfermeiro que estava presente no velório, amigo da família, aproximou-se e colocou 2 dedos no pescoço do ancião. O pulso batia, fraco, mas batia. Isso é impossível, sussurrou ele. Eu mesmo assinei o atestado de óbito. Mas o cooperador respondeu com firmeza. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O som do céu na terra, de repente. Um som profundo preencheu o salão. Não vinha do órgão, nem da rua. Parecia um rugido suave, como se o vento tivesse ganhado voz. Muitos caíram de joelhos. Outros fecharam os olhos e sentiram o corpo estremecer. Era uma visitação divina. O ancião, ainda deitado, ergueu levemente a mão. O Senhor está aqui, sussurrou ele. Não tenham medo. E naquele instante, todos entenderam. Aquilo não era apenas um milagre. Era um sinal. O testemunho no meio do velório. Mesmo enfraquecido, o ancião pediu que o ajudassem a se sentar. Quero agradecer, disse ele com voz embargada, porque quando o corpo dormiu, o espírito não foi deixado sozinho. O Senhor me levou a um lugar de paz. E me disse, volta, Joaquim. Ainda há joelhos dobrados esperando a resposta. A igreja chorava. Era como se o próprio Deus estivesse falando através dele. Uma jovem que havia se afastado da fé levantou-se no meio do culto e começou a chorar alto. Eu zombava, mas agora eu creio. O ancião olhou para ela com os olhos marejados e respondeu.
Filha, o Senhor te trouxe aqui para isso. Ele te esperou, mesmo quando você se esqueceu dele. A moça correu e se ajoelhou diante do púlpito, pedindo perdão. O templo inteiro glorificava. O retorno do servo. Quando o tumulto se acalmou, o cooperador pediu que todos permanecessem em silêncio. O ancião respirava fundo, mas insistiu em dizer mais algumas palavras. A morte é só uma porta, disse ele pausadamente. Eu vi, e posso dizer, o tempo é curto. O Senhor vem buscar um povo preparado. O céu é real, e ele ainda opera no meio da sua igreja. Essas palavras encerraram o que muitos chamaram de o velório que virou avivamento. O corpo que seria sepultado se transformou em testemunho vivo. A tristeza que dominava o templo se tornou júbilo. E o dia que começara com lágrimas, terminou com uma certeza. Deus ainda ressuscita, quando quer glorificar o seu nome. O toque final antes de ser levado para casa. O ancião pediu um último gesto. Coloquem o inário nas minhas mãos, disse ele. Este livro foi minha espada por toda a vida. E agora, ele é minha prova de que Deus ainda fala através dos hinos. Dona Esther colocou o inário em suas mãos. Ele o apertou contra o peito e chorou. Que cada louvor suba ao trono, sussurrou. Porque eu vi o trono, e ele reina. O cooperador encerrou o culto dizendo: Hoje, não vimos apenas um milagre. Vimos o cumprimento da promessa. Eu sou a ressurreição e a vida. E quando o povo saiu do templo, o céu estava em chamas, com tons de ouro e rosa, como se o próprio firmamento tivesse descido para testemunhar o poder de Deus. Havia um silêncio no ar que nenhum som humano conseguia quebrar. Não era o silêncio comum. Era o tipo de silêncio que nasce quando o sobrenatural se manifesta e o tempo parece parar. Dentro do templo, ninguém ousava se mover. O corpo do ancião Joaquim, agora vivo, respirava com calma. Os olhos dele estavam abertos, fixos em algum ponto acima, como se ainda contemplasse o que vira do outro lado da eternidade. O cooperador Adilson permanecia ajoelhado, com o rosto molhado de lágrimas. Ao lado dele, jovens, crianças e até idosos que mal conseguiam se ajoelhar, se curvavam ao chão. O chão estava molhado de pranto. E mesmo sem instrumentos, sem microfones e sem ensaio, o ambiente estava tomado de algo que só quem já sentiu sabe explicar. A presença viva de Deus. O silêncio que falava. De repente, o ancião levantou a mão direita e, com um gesto leve, pediu silêncio. Mas ninguém estava falando. O que ele queria dizer era algo mais profundo. Silêncio dentro e fora. Ele fechou os olhos por alguns segundos, respirou fundo e murmurou: O Senhor está aqui. Essas 4 palavras foram o suficiente para que toda a igreja começasse a chorar novamente. Ninguém gritava, ninguém se exaltava, mas cada lágrima que caía parecia gritar mais alto do que 1000 palavras. Era como se o próprio Espírito Santo tivesse passado entre os bancos, tocando cada coração individualmente. Dona Esther, a esposa, ajoelhada aos pés do púlpito, dizia baixinho: Obrigada, Senhor. O teu nome foi glorificado. O arrepio da alma, uma irmã. Contou depois que, naquele instante, sentiu uma brisa suave, passando pelo rosto, como se alguém tivesse caminhado entre os bancos. Outra disse que viu o ancião envolto por uma luz que não vinha das lâmpadas. E um jovem afirmou que, por um breve momento, ouviu um som como o de trombetas distantes, não altas, mas suaves, como um chamado vindo do céu. O cooperador Adilson, tentando conter a emoção, levantou-se e disse: Irmãos, eu sinto que o céu se abriu aqui dentro. Não é hora de barulho.
É hora de reverência. E então, o que já era silêncio se tornou ainda mais profundo. Era o tipo de reverência que nasce não do medo, mas do espanto sagrado. Foi nesse clima que o ancião Joaquim começou a falar. Eu vi o trono. Quando fechei os olhos, começou ele, com voz rouca. Pensei que era o fim, mas então vi uma estrada de luz, e ao longe, um trono resplandecente. Havia um rio cristalino que saía dele, e cada gota desse rio parecia carregar vida. Ele fez uma pausa, respirou e continuou. Eu vi anjos, não como imaginamos, com asas grandes e roupas brancas, mas como chamas vivas, cheias de louvor. Eles não falavam, apenas adoravam. E no meio daquele brilho, ouvi uma voz que dizia: Não é hora de descansar. Volta e desperta os que dormem, porque a noite vem. Essas palavras atravessaram a igreja como flechas. Ninguém se mexia. O silêncio gritava. Era como se o próprio céu estivesse testemunhando o que ele dizia. Vi o altar da terra. O ancião continuou. O Senhor me mostrou o altar, o mesmo onde muitos de vocês dobraram os joelhos. Vi as orações subindo como fumaça suave, e vi anjos recolhendo cada lágrima. Mas também vi lugares vazios. Joelhos que antes dobravam, e agora estão duros. Corações que antes queimavam, e agora estão frios. Ele virou o rosto lentamente para os bancos, onde os jovens estavam, e disse: Jovens, o Senhor me mostrou muitos de vocês distraídos, cansados, buscando aplausos e não a presença. Mas também me mostrou uma promessa. Ele vai levantar uma geração de fogo. Uma geração que não precisa de palco, mas de presença. Alguns jovens começaram a chorar. Outros ergueram as mãos em silêncio. Era o tipo de arrependimento que nasce não de medo, mas de amor. O amor de quem percebe que Deus ainda está disposto a recomeçar. O poder que faz calar, enquanto o ancião falava. Algo estranho aconteceu. As lâmpadas do templo começaram a oscilar. A luz piscou 1, 2 vezes, até se apagar por completo. Por alguns segundos, tudo ficou escuro. Mas ninguém se assustou. Naquele breu santo, a voz do ancião ecoava. Eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não anda em trevas. E de repente, mesmo sem eletricidade, todos viam o rosto dele claramente. Um brilho suave emanava, como se uma chama invisível o envolvesse. As pessoas começaram a se ajoelhar novamente. Alguns soluçavam, outros apenas levantavam as mãos, incapazes de dizer qualquer coisa. Era como se o silêncio gritasse, dentro do peito de cada um. Ele está aqui. O recado aos obreiros ao ancião. Virou-se então para os cooperadores e irmãos de ministério. O Senhor me mandou dizer que muitos estão cansados não da obra, mas de fazer a obra com as próprias forças. Voltem a depender dele. Parem de medir resultado e voltem a buscar o joelho no chão. Porque o poder não está nos dons, está na comunhão. Essas palavras pesaram como um martelo sobre os corações. Um dos cooperadores, chorando, levantou-se e confessou. Eu estava vazio há meses. Pregava, mas não sentia mais nada. Hoje eu entendi. O ancião apenas sorriu. O Senhor te esperava aqui, meu irmão. Hoje, ele te renova. O milagre que continuou, de repente, o ancião ficou em silêncio. As mãos tremiam levemente. Por um instante, todos temeram que ele fosse desfalecer novamente. Mas ele ergueu o olhar e disse, com voz firme, Não temam. A presença dele ainda está aqui. E começou a cantar, com a voz fraca, mas cheia de unção, o hino 3 do inário. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. A igreja inteira acompanhou. A melodia encheu o templo de algo inexplicável. Era como se cada nota abrisse uma janela no céu. E quando o canto terminou, o silêncio voltou. Mas dessa vez,
não era de espanto, era de adoração, um silêncio cheio de glória. A glória visível. Os mais antigos contaram, depois que nunca tinham visto nada igual. Um brilho suave cobria o rosto do ancião, e as lágrimas que escorriam pareciam cintilar. A Bíblia sobre a mesa, aberta em João 11, deixava à mostra o versículo que parecia resumir tudo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi como se o próprio Deus tivesse assinado o acontecimento. Quando o culto terminou, ninguém queria ir embora. O cooperador encerrou o culto às 22 horas, mas muitos ficaram até quase meia-noite, orando, chorando, cantando baixinho. Ninguém queria que aquele momento acabasse. Ao final, o ancião, já cansado, foi levado para casa. Mas antes de sair, olhou para a igreja e disse: Hoje, o Senhor não apenas me ressuscitou, Ele ressuscitou esta congregação. E saiu sendo carregado nos braços de irmãos que choravam e sorriam ao mesmo tempo. O eco do milagre nos dias seguintes. Toda a cidade falava do acontecimento. Uns zombavam, dizendo que era mentira. Outros viajavam quilômetros apenas para ouvir o testemunho com os próprios ouvidos. Mas quem esteve lá sabe. Não foi teatro, não foi coincidência. Foi Deus mostrando que ainda tem poder sobre a morte e sobre a frieza espiritual. E até hoje, quando o nome do ancião Joaquim é lembrado, aquele silêncio volta, um silêncio cheio de vida, um silêncio que fala, um silêncio que grita dentro da alma. Deus ainda está no meio do seu povo. Naquela noite, o velório já seguia para o fim. O relógio marcava quase meia-noite, e as velas, que antes iluminavam o salão da congregação com intensidade, agora tremeluziam cansadas, lançando sombras estranhas pelas paredes. O cheiro de flores misturado ao incenso se tornava cada vez mais denso, e o murmúrio das últimas orações dos irmãos se perdia entre soluços contidos. O corpo do ancião Jeremias jazia imóvel havia horas, o rosto sereno, coberto por uma leve sombra azulada. Parecia ter aceitado a eternidade. A maioria já se conformava. O servo de Deus havia terminado sua carreira. O coral que cantara o último hino se retirava em silêncio. E só permaneciam no salão os familiares, o cooperador encarregado do culto fúnebre e alguns irmãos que insistiam em permanecer até o último instante. Foi então, quando a última oração parecia concluída, que um vento leve atravessou o salão. As velas tremularam, e uma das flores sobre o caixão caiu suavemente. A irmã Abigail, que estava sentada próxima, olhou para o lado, inquieta. Algo dentro dela dizia que ainda não havia terminado. De repente, um som abafado ecoou. Primeiro fraco, depois mais nítido. Um toque seco, como se algo tivesse se movido sob a tampa de madeira. Todos se entreolharam incrédulos. Alguém ouviu isso? Perguntou o cooperador, franzindo o senho. O silêncio foi total, mas então veio novamente. Um tum, mais forte desta vez. As mulheres recuaram. Alguns homens se levantaram assustados. E antes que alguém tomasse uma decisão, o impossível aconteceu. A tampa do caixão se ergueu ligeiramente, movida por dentro. Um grito cortou o ar. O filho mais velho do ancião se aproximou, trêmulo, e retirou a tampa com cuidado. O que viu o fez cair de joelhos. O rosto do pai, antes pálido e sem vida, agora estava corado. Os lábios se moveram com dificuldade, e o peito subia e descia em ritmo irregular. Ele tá respirando! Gritou alguém, com a voz embargada. O cooperador cambaleou para trás, tomado de espanto e temor. Alguns irmãos começaram a clamar: Glória a Deus!
Aleluia! Outros choravam, sem saber se corriam ou se permaneciam diante do milagre. Jeremias abriu os olhos. Estavam turvos, confusos, mas vivos. O homem que havia sido velado por horas, que fora dado como morto por médicos e familiares, agora olhava ao redor e respirava. A enfermeira que acompanhara o velório correu até ele e verificou o pulso. Chorando, ela confirmou: está vivo. O coração voltou a bater. As reações se misturavam: fé e pavor, alegria e reverência. Ninguém sabia o que dizer. O cooperador ajoelhou-se e começou a orar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Jeremias tentou falar. A voz era rouca, fraca, mas audível. O Senhor me mandou voltar. A frase ecoou como trovão no meio do salão. Todos se ajoelharam. O ambiente, antes de luto, foi tomado por uma presença indescritível. Era como se o próprio céu tivesse descido sobre aquele lugar. Jeremias respirou fundo mais uma vez e completou, entre pausas: ainda há algo que preciso dizer. Algo que Deus quer que vocês saibam. O cooperador segurou sua mão e começou a chorar, sem conter as lágrimas. Alguns irmãos gritavam de júbilo. Outros apenas tremiam diante da manifestação divina. O ancião, agora sustentado pelos filhos, olhou em volta com um olhar sereno, como quem carrega um segredo do além. Eu vi e voltei para avisar. O tempo é curto, e Deus ainda quer salvar muitos que vocês acham perdidos. O silêncio voltou, mas não o mesmo. Era um silêncio sagrado, pesado, cheio de temor e glória. Nenhum dos presentes jamais esqueceria aquele momento. E enquanto a madrugada nascia lá fora, dentro daquele pequeno templo, o morto que voltou à vida se preparava para revelar algo que mudaria para sempre a fé de todos os que presenciaram o milagre. O salão ainda estava impregnado do cheiro de flores e do silêncio reverente que se seguiu ao milagre. O ancião Jeremias, agora sentado em uma cadeira improvisada, envolto num cobertor, respirava lentamente enquanto todos o observavam como quem contempla um mistério divino. Os olhos dele, ainda marejados e fundos, pareciam carregar um peso que nenhum homem comum poderia suportar. O cooperador se aproximou, ainda trêmulo, e segurou-lhe a mão. Irmão Jeremias, o que o Senhor te mostrou? O ancião ergueu o olhar e uma lágrima desceu pelo seu rosto enrugado. Quando finalmente começou a falar, cada palavra parecia sair com esforço, como se trouxesse o peso de outro mundo. Eu fui levado. Não sei como explicar. No instante em que fechei os olhos, não senti dor, nem medo. Eu apenas estava em paz. Uma luz me envolveu. Uma luz que não vinha do sol, mas de uma presença viva. As pessoas prenderam a respiração. Algumas irmãs choravam em silêncio. Ele continuou. Eu vi uma estrada. Era estreita, mas brilhava como ouro polido. Havia vozes cantando, e o som delas me fazia sentir um amor que eu nunca conhecia aqui na Terra. Eu sabia que estava deixando o corpo. Via o salão, via vocês chorando, mas não conseguia mais me entristecer, porque, do outro lado, havia algo muito maior me chamando. Ele fez uma pausa. O cooperador enxugou o rosto, tentando conter as lágrimas. E então, eu vi um portão, prosseguiu Jeremias, tão alto que o céu parecia tocar nele, e diante dele um ser, vestido de branco, com olhos como chamas. Ele não falava com a boca, mas a voz dele ecoava dentro de mim. Ele disse: Jeremias, tua carreira foi boa, mas tua missão ainda não terminou. Os presentes se entreolharam, atônitos. O ancião respirou fundo e continuou. Eu perguntei: Senhor, por que me deixas voltar? Eu já vi tua glória.
E então ele mostrou algo que me fez tremer. Vi um grande campo, e dentro dele multidões, gente de todas as idades, muitas delas com as mãos erguidas, mas sem luz nos olhos. O anjo me disse: esses são os que ainda me buscam, mas não me conhecem de verdade. As palavras dele ecoaram como martelos no coração dos que o ouviam. Era impossível não sentir o peso do que dizia. Eu vi também igrejas, prosseguiu ele, algumas cheias de ouro e luxo, outras simples, como a nossa. Mas havia uma diferença. Em umas, o som era bonito, mas o espírito estava ausente. Em outras, onde poucos se reuniam, o Espírito de Deus se movia como fogo. E o anjo me disse: não é a aparência, mas o coração que o Senhor observa. Alguns irmãos começaram a chorar alto, outros erguiam as mãos, agradecendo a Deus pelo milagre e pela mensagem. Eu vi, continuou Jeremias, a voz embargada, um rio que vinha do trono de Deus. E nele, pessoas lavavam suas vestes. Eram aquelas que perseveraram na fé, mesmo sendo humilhadas, esquecidas ou perseguidas. O anjo me mostrou uma mulher de véu branco, ajoelhada, e me disse: ela orou por ti quando desististe. E eu reconheci a irmã Maria, que partiu há muitos anos. Ela sorriu e me disse: ainda não é tua hora. Deus precisa de ti para despertar os que dormem. O salão foi tomado por um choro coletivo. O cooperador mal conseguia ficar de pé. Era como se o próprio céu falasse através daquele homem. Quando comecei a voltar, disse Jeremias, o anjo estendeu a mão e falou: diz à igreja, o tempo da graça está terminando. Que os mornos despertem, que os fiéis se fortaleçam, e que os perdidos ainda tenham uma última chance. Ele levantou o olhar e encarou a multidão. Seus olhos, antes cansados, agora brilhavam com intensidade sobrenatural. Meus irmãos, disse ele, Deus me mostrou que muitos estão na casa dele, mas o coração está longe. Ele me mostrou jovens distraídos, famílias frias, crentes cansados que já não dobram os joelhos. E o Senhor me mandou dizer: eu voltarei mais depressa do que pensam. Aquelas palavras atravessaram o salão como um trovão. Havia um poder nelas que ninguém podia negar. Até os incrédulos que estavam presentes, amigos da família, se ajoelharam em pranto. Jeremias prosseguiu, agora com voz firme, como quem cumpre uma missão. Quando a luz começou a desaparecer, ouvi um último som. Era uma trombeta. E então o anjo disse: esta é a mesma que soará quando o Filho do Homem descer nas nuvens. E naquele momento, tudo ficou escuro. Senti como se caísse de volta ao corpo. Quando abri os olhos, estava aqui, entre vocês. O cooperador se ajoelhou diante dele e chorou, dizendo: o Senhor ainda fala com sua igreja. O ancião, agora mais calmo, ergueu as mãos trêmulas e orou: obrigado, meu Deus, por me deixares voltar. Que essa casa seja despertada, que a fé volte a queimar nos corações, e que ninguém saia daqui, igual como entrou. Os irmãos começaram a cantar, espontaneamente, um hino antigo. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E a voz da igreja subiu como um clamor profundo. Alguns caíram de joelhos. Outros levantaram as mãos aos céus. Era como se o próprio Espírito Santo tivesse descido sobre aquele velório, que se transformara em um culto de ressurreição. E no meio daquele louvor, Jeremias, com o rosto iluminado por lágrimas e gratidão, sussurrou: eu vi o que vem depois da morte, e o amor de Deus é maior do que qualquer sepultura. Aquelas palavras seriam lembradas por toda a comunidade. O ancião não apenas voltou à vida. Ele trouxe consigo uma mensagem que reacendeu a fé de uma geração. E quando, dias depois, foi novamente ao púlpito,
para agradecer à igreja. Muitos perceberam algo diferente nele. A voz estava mais suave, mas carregava uma autoridade celestial. Alguns diziam que, quando ele olhava, parecia ver além. Naquele dia, ninguém mais duvidou. Deus ainda fala, ainda ressuscita, ainda envia mensageiros, até mesmo do além. O sol nasceu diferente naquela manhã. O céu, limpo e silencioso, parecia mais claro do que de costume, como se a própria criação testemunhasse o que havia acontecido na noite anterior. As ruas da pequena cidade de São Damião do Monte ainda estavam úmidas do sereno, e um murmúrio se espalhava de casa em casa, de esquina em esquina. O ancião Jeremias voltou à vida. Ninguém falava de outra coisa. O padeiro, que sempre abria sua loja às 5, saiu para o balcão e comentou com o primeiro cliente. O homem estava morto, rapaz. Morto. E o caixão chegou a ser fechado. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. O velório, que deveria ter sido o último adeus, se transformou num culto que atravessou a madrugada. E agora, a cidade inteira queria saber o que o ancião viu lá do outro lado. Logo pela manhã, os fiéis começaram a se reunir novamente na porta da congregação. O templo, simples e de fachada cinzenta, se tornara o centro de uma comoção que ninguém imaginava. Carros vinham de outras cidades. Curiosos, repórteres e até céticos se misturavam aos crentes, tentando entender o que havia acontecido. A irmã Abigail, que tinha sido a primeira a ouvir o som vindo do caixão, contava e recontava o momento para quem quisesse ouvir. Eu vi com meus próprios olhos. A tampa levantou. Foi ele, o servo de Deus, respirando outra vez. Alguns ainda duvidavam, tentando encontrar explicações médicas. Mas a verdade é que os que estiveram presentes sabiam. Não havia ciência que explicasse aquilo. O corpo estava frio, o pulso ausente. O médico confirmara o óbito. E, mesmo assim, Jeremias respirava, falava e lembrava de tudo com clareza. A reunião inesperada no meio da manhã. O ancião pediu para se reunir novamente com a igreja. Disse que Deus ainda tinha algo para completar. As cadeiras foram arrumadas às pressas. E antes do meio-dia, o templo estava lotado. Alguns assistiam de pé, outros pelas janelas abertas. O silêncio era profundo. Jeremias subiu devagar ao púlpito. O rosto sereno, as mãos trêmulas, mas os olhos... os olhos brilhavam com uma luz que ninguém conseguia encarar por muito tempo. Meus irmãos, começou ele com a voz rouca. Eu não pedi para voltar, eu já tinha descansado. Mas Deus me mandou dizer a vocês que o tempo é de arrependimento. Ele olhou ao redor e viu homens endurecidos chorando, jovens que nunca haviam se ajoelhado, dobrando os joelhos. O Senhor me mostrou que há corações frios dentro da sua casa. Continuou ele. Pessoas que cantam, mas não adoram. Que pregam, mas não vivem. Que ofertam, mas não amam. E o Senhor disse: Volta e desperta os que dormem, pois o relógio do céu está em contagem regressiva. A igreja inteira chorava. Não era um choro de medo, mas de confronto. As palavras dele eram como martelo e bálsamo ao mesmo tempo. Feriam e curavam. O testemunho que atravessou muros enquanto isso. Lá fora, câmeras e microfones se amontoavam. Repórteres tentavam entrar, mas foram contidos pelo porteiro da congregação, que repetia: Aqui é lugar de reverência. Mesmo assim, alguém gravou de fora o momento em que Jeremias dizia: Não é sobre voltar à vida, é sobre voltar a ter vida com Deus. Aquela frase, capturada em um vídeo tremido de celular, viralizou em poucas horas. Em menos de um dia, centenas de milhares de pessoas já haviam assistido.
E o que começou como uma curiosidade jornalística se tornou um avivamento virtual. Comentários, orações, pedidos de perdão. Até ex-membros afastados voltaram a procurar a igreja. Na tarde daquele mesmo dia, várias outras congregações próximas realizaram cultos especiais de gratidão. O nome do ancião Jeremias era citado em cada oração, não como herói, mas como instrumento. O impacto nas ruas dos bares, que antes ficavam cheios à noite, naquela semana, amanheceram vazios. Donos de estabelecimentos comentavam: "O povo tá indo para a igreja. Dizem que o ancião voltou do caixão e falou com Deus." Alguns zombavam, claro. Sempre há quem zomba. Mas até os zombadores sentiam um calafrio quando alguém contava os detalhes. Na praça principal, um grupo de jovens, que costumava tocar músicas seculares, começou a cantar hinos. Um deles dizia: "Se Deus fez ele voltar, então ele ainda quer salvar." E assim, em poucas horas, a cidade inteira foi transformada em altar. A visita dos médicos. No final da tarde, 2 médicos que haviam assinado o atestado de óbito foram à casa do ancião. Um deles, o Dr. Márcio, homem cético e respeitado, disse com a voz trêmula: "Eu vi o senhor morto." O coração estava parado, sem pulsação por mais de 20 minutos. Isso é impossível." Jeremias olhou para ele com ternura e respondeu: "O impossível é só o que o homem não entende ainda, mas Deus não precisa da nossa permissão para agir." O médico se calou. Dias depois, foi visto entrando discretamente na congregação, de cabeça baixa. As mudanças invisíveis. Os filhos do ancião, antes divididos entre si por questões familiares, se reconciliaram naquela mesma semana. Um deles, Elias, chorou ao confessar diante da igreja: "Eu só voltei a orar porque vi meu pai respirar dentro do caixão." Vizinhos que não se falavam há anos começaram a se perdoar. Pessoas que nunca haviam pisado em um templo foram movidas por uma curiosidade que logo se transformava em fé. A pequena São Damião do Monte, antes esquecida no mapa, passou a ser chamada por alguns jornais de a Cidade do Milagre, uma nova igreja. Nascia ao culto de domingo seguinte, foi o maior da história da congregação. Vieram caravanas de várias regiões, e o salão já não comportava tanta gente. O cooperador sugeriu um culto ao ar livre. E quando o ancião subiu em uma pequena plataforma improvisada, o campo inteiro se encheu de vozes cantando. Jeremias ergueu a Bíblia e, com a voz embargada, proclamou: "Eu morri e voltei para dizer que Jesus ainda está vivo." O som do choro e dos glórias a Deus ecoou pelo vale, até quem assistia de longe, dentro dos carros, sentia algo diferente no ar. Naquela noite, mais de 100 pessoas se ajoelharam pedindo batismo. Foi o maior avivamento que a cidade já viu. O sinal que ficou, depois daquele dia, a vida de Jeremias nunca mais foi a mesma. Ele andava devagar, falava pouco, mas cada palavra sua carregava um peso eterno. Em certo momento, ele disse à igreja: "Eu não voltei para ficar muito tempo, só para cumprir o recado." E, de fato, meses depois, seu corpo enfraqueceu, mas, até seu último suspiro, continuou repetindo a mesma mensagem: "Preparem-se, porque o mesmo Deus que me levantou do caixão voltará nas nuvens." E assim, o milagre que começou como um susto se transformou numa chama que reacendeu a fé de uma geração inteira. Hoje, passados anos, o templo simples da congregação cristã de São Damião do Monte ainda guarda aquele caixão, não mais como símbolo de morte, mas como lembrança viva de que a última palavra sempre pertence a Deus.